Olá, cursistas! Sou a professora Dolanei França. É com alegria que mais uma vez estou aqui com vocês para a nossa quarta e última aula da disciplina Gestão de Resíduos Sólidos do curso Técnico em Meio Ambiente. Lembrando mais uma vez sobre o registro das dúvidas, a postagem no Fórum Tira Dúvidas na sala virtual, específico para essa unidade de estudo. Também convidamos vocês a participarem de forma interativa do Fórum de Discussão, compartilhando e construindo novos conhecimentos. Na nossa aula de hoje, vamos tratar de forma sucinta sobre um pouco da história da geração do lixo e algumas formas de destinação final e tratamento. Então, vamos ver aqui, começar com a imagem. Aqui eu tenho que tirar. Começando aqui com a imagem do lixeiro, né? A carroça usada na área urbana do Rio de Janeiro, 1930, de Magalhães Correia. Então, vamos lá. Em qualquer época, inúmeros fatores exercem influência sobre as características do lixo produzido e sobre a forma como se lida com eles. A posição geométrica, o clima, a disponibilidade de água, o tipo de solo, o modo de produção, a distribuição de riquezas, a religião e até a concepção de vida e morte. Antigos locais de destinação de lixo são importante fonte de estudo das civilizações que os formaram. Já vimos que o lixo resulta da produção humana. Ao abastecer as cidades com água, alimentos e materiais que serão processados e consumidos, temos também a necessidade de providenciar o seu desabastecimento. É importante dar a conhecer também que pessoas estavam diretamente vinculadas à execução e administração deste trabalho de desabastecimento, né? Ou seja, as pessoas empregadas nessas práticas e serviços ligados à limpeza urbana, remover o lixo, os dejetos, os cadáveres. Via de regra, temos nessas atividades excluídos sociais, os prisioneiros, por exemplo, estrangeiros, escravos, ajudantes de carrascos, prostitutas, mendigos, etc. De alguma forma, ainda hoje permanece a prática segundo a qual os socialmente inferiores devem se encarregar desses serviços. Esse olhar nos ajuda a perceber como foram se formando os estigmas e interdições que cercam ainda hoje nossa relação com o lixo e os dejetos. Com base em estudos arqueológicos, hoje é possível afirmar que na pré-história já se queimava o lixo, supostamente para eliminar o mau cheiro, e se segregavam cinzas e ossos em locais pré-determinados. Isso indicaria que desde tempos bastante remotos há dificuldade em se conviver com restos que cheiram mal. Cabe lembrar que o cheiro é um dos principais indicadores de perigo alimentar do que se deve ou não ingerir. Então, o lixo na antiguidade, a história do lixo na antiguidade, o lixo, a história já começa nas cavernas. Já mencionamos anteriormente que, enquanto nômades, os homens dependiam das condições gerais da natureza e não geravam resíduos que pudessem comprometer o equilíbrio dos ecossistemas. Eles saíam, mas os seus lixos deixados sobre o meio ambiente eram logo decompostos pela ação do tempo. Já na Idade Média, as civilizações passaram a produzir peças para promover seu conforto. Começou então a desenvolver hábitos de construção de moradia, instrumentos para o plantio, criação de animais, roupas mais apropriadas. Aí, com o sedentarismo, a evolução das relações sociais, o homem começa a se aglomerar em determinados espaços considerados mais habitáveis, o destino de seus resíduos passa a ser, então, de interesse social devido à proliferação de animais, doenças e pragas. E a produção do lixo, consequentemente, foi aumentando, mas ainda naquela época não havia se constituído em um problema mundial como hoje. Vamos então fazer uma relação com a Revolução Industrial, repetindo mais uma vez, sobre
O que estava em alta na época da Revolução Industrial, assim que começou, era o desenvolvimento e não as suas consequências. Aqui, então, nós vamos ver, aqui a gente tem as imagens, né? Os prisioneiros transportando lixo em Hamburgo, em 1609, e aqui a cloaca máxima de Roma, que era desembocadura no rio Tigre, que tudo servia para o despejo já dos resíduos. Naturalmente, o desenvolvimento foi se acentuando com o passar dos anos. A população humana, como a gente já viu, sempre crescendo, e com o advento da Revolução Industrial, a humanidade pôde ter um salto na produção em série de bens de consumo. A problemática da geração de lixo e descarte também teve um grande impulso. Só na metade do século XIX é que se presenciaram modificações substanciais na limpeza urbana, inclusive em aspectos técnicos. O crescimento populacional, como sente nas cidades industriais, começou a criar sérios problemas quanto ao saneamento básico. E as condições sanitárias da cidade industrial, típica também da década de 1830, eram péssimas. Geralmente não dispunham de abastecimento de água e esgoto. E aí, gradualmente, esses serviços foram instituídos nas cidades, só que, primeiramente, nos bairros da elite e da burguesia, ao longo do século XIX. Mas a coleta de lixo era inexistente na maior parte das cidades industriais. Habitantes da classe trabalhadora simplesmente jogavam seu lixo nas ruas, muitas das vezes não pavimentadas. Aí, como consequência, as doenças eram muito comuns naquela época. Volta e meia, grandes epidemias matavam uma grande quantidade de pessoas. Outras cidades, porém, mesmo que coletavam o lixo das casas, entretanto, jogavam fora das muralhas da cidade. As cidades romanas, em especial, se destacavam por suas ruas pavimentadas e seus avançados sistemas de saneamento, que não seriam ultrapassados em escala e tecnologia até o século XIX. Como o lixo era depositado diretamente na rua e também havia a alta densidade populacional, volta e meia vinham as grandes epidemias que matavam uma grande quantidade de pessoas. E aí, então, a gente vai prosseguir para o lixo no século XX. Né? Aqui nas imagens, né, do século XX, nós vamos ter o veículo coletor de papéis, né? Aqui os vasilhames, né, de recolhimento, de recepção para a coleta seletiva. E aqui imagens, né, coletores de lixo de Berlim no início do século XX. Então, somente no início do século XX, que os bairros da classe trabalhadora passaram a receber os serviços de água e esgoto. Isso nos países desenvolvidos, porque mesmo hoje, várias cidades industriais em países em desenvolvimento, como o Brasil, não possuem essas instalações. O processo de industrialização da maioria das cidades ocorreu de modo desorganizado. Fábricas e bairros residenciais eram construídos muito próximos uns aos outros. A limpeza urbana, então, tornou-se uma preocupação séria. As tradicionais concepções de tratamento de resíduos são aperfeiçoadas. A fogueira, por exemplo, inspirou os incineradores. Foram empregados diferentes padrões de vasilhame que, por sua vez, exigiam veículos compatíveis com eles, facilitando, então, o trabalho dos coletores. O tradicional reaproveitamento feito pelos catadores traz o modelo das usinas de triagem que nós temos hoje. A coleta seletiva de lixo inicia-se, então, nos Estados Unidos e chega depois à Europa, ainda que de forma incipiente. Também, naquela época, começaram a aparecer os materiais cuja reciclagem é muito difícil, como o plástico, a borracha vulcanizada, as latas de conserva e o nylon. Contudo, pessoal, é importante salientar que, apesar das inovações, dos aperfeiçoamentos da limpeza urbana que ocorreram, e mesmo com o uso dos incineradores, as unidades de triagem
e de reaproveitamento do lixo, a questão da destinação final continua muito precária, inclusive na Europa, até a segunda metade do século XX. Quase sempre, quando coletado, o destino do lixo era o mar, os rios e áreas limítrofes. Já no século XXI, o crescimento populacional ainda se torna um problema. Hoje, a população mundial já ultrapassou os 7 bilhões de habitantes, sendo que a boa parte dessa população vive em áreas urbanas. Assim, no modo de vida da sociedade contemporânea, estima-se que geramos cerca de 570 milhões de toneladas de resíduos por ano. E aí os estudos indicam que quanto mais desenvolvido, povoado e urbanizado é um país, mais resíduos ele tende a gerar. O volume do lixo está aumentando progressivamente, principalmente nos grandes centros urbanos. Os locais para disposição de todo esse material estão se esgotando rapidamente, exigindo iniciativas urgentes para a redução da quantidade enviada para os aterros sanitários, os aterros clandestinos ou lixões. Vamos então falar um pouquinho da destinação final do lixo, que no Brasil se torna uma questão social. Os lixões no Brasil se tornam uma questão social até nos dias de hoje. Ao se tratar então da questão do lixo, é importante distinguir 3 aspectos: a sua coleta, para onde vai ser levado o seu destino e as formas possíveis de tratamento do que é coletado, visando o reaproveitamento e também a redução do volume. Pesquisas informam que a preocupação concreta com o lixo começou no início do século XIX, quando sua existência também é veiculada às epidemias aqui no Brasil. Conhecer um pouco da história nos permite perceber que a limpeza urbana e o destino final do lixo, até os dias atuais, não tem recebido a atenção necessária por parte do poder público. Grande parte dos resíduos gerados no Brasil não é regularmente coletada, permanecendo junto às habitações, claro, principalmente nas áreas de baixa renda ou nos estados mais pobres, ou sendo vazada em logradouros públicos, jogados em terrenos baldios, nas encostas e cursos d'água. Inadequada também, pessoal, é a disposição final desses resíduos, pois se utiliza do lixão como fonte de destinação. E aí o lixão é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, porque se caracteriza pela simples descarga sobre o solo, sem medidas de proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Um outro problema do lixão, pessoal, não menos importante, está na questão social, decorrente dos lixões que tornaram uma prova viva da exclusão social e da degradação humana. É comum nos lixões a presença de centenas de pessoas que diariamente vão ali em busca de materiais e objetos que possam ser vendidos para o processo de reciclagem, para gerar uma fonte de renda, mas também essas pessoas vão atrás de restos de alimentos que muitas vezes já se encontram estragados e mesmo assim são consumidos. Então, os lixões são um problema. Eles refletem diretamente as desigualdades sociais presentes em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como aqui é o nosso caso no Brasil, além de deixar explícita a degradação humana. Além do lixão ser uma destinação do lixo inadequada, vamos falar então agora do aterro sanitário. O local adequado para colocar o lixo de uma cidade é o aterro sanitário. Então, trata-se de um terreno amplo, com sistema de drenagem e impermeabilização para não vazar o chorume. Nós já vimos que o chorume é aquele resultado da decomposição da matéria orgânica. O material depositado, então, deve ser coberto com terra para evitar a poluição e a exposição aos animais. É fundamental, em critérios de engenharia e normas específicas, que permita a confinação segura em termos de controle da poluição ambiental e de saúde pública. Uma outra forma
Agora nós já vamos ver os processos de tratamento ou beneficiamento do lixo. A incineração é um processo de decomposição térmica, onde a redução de peso, do volume, das características de periculosidade dos resíduos, com a sequente eliminação da matéria orgânica e com características de patogenicidade, né, que podem conter micro-organismos causadores de doenças, vai ser feita através da combustão controlada, no caso que nós já vimos, o lixo hospitalar. Aqui pelas imagens nós temos o incinerador industrial e um incinerador hospitalar, mas também deve ser controlado. Um outro tipo de forma de tratamento do lixo é a compostagem, que se caracteriza como, né, um processo biológico que nós vamos ter que ter é feito por micro-organismos. Então, esse processo tem como resultado final um produto que pode ser aplicado ao solo para melhorar, né, as características do solo sem causar danos ao ambiente. A compostagem, então, ela tem como objetivos reciclar resíduos, aproveitar materiais com propriedades inadequadas, transformar resíduos crus em fertilizante orgânico, por exemplo. Entretanto, algumas condições são necessárias, como, né, a presença dos micro-organismos que vão fazer essa decomposição e, claro, a umidade adequada. Nos últimos anos, pessoal, nota-se uma tendência mundial em reaproveitar cada vez mais os produtos jogados no lixo para a fabricação de novos objetos, através dos processos de reciclagem, que representa economia da matéria-prima e também de energia fornecidos pela natureza. A reciclagem é, então, a recuperação de resíduos mediante uma série de operações que permitam que materiais processados e descartados como resíduos sejam aproveitados como matéria-prima no processo que o gerou ou em outros processos. Então, o primeiro passo para a realização da reciclagem é a coleta seletiva. E a coleta seletiva, ela consiste em quê? Em separar, né, aliás, coletar, né, antes, fazer a coleta e a separação dos materiais recicláveis presentes no lixo após o descarte seletivo realizado pela população. Então, aí a coleta seletiva vai precisar da participação dinâmica da população. Um outro processo é a reutilização, que é o aproveitamento do próprio resíduo, sem que tenha sofrer uma transformação industrial. Aqui, na imagem, como vocês podem observar, nós temos aqui a reutilização de pneus como vasos, né, de plantas. Neste cenário, então, pessoal, nós vamos ter aqui as prioridades de manejo determinados no artigo 9º da Lei de Políticas, né, Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece que na gestão e gerenciamento dos resíduos, a gente deve se observar, nós vamos ter ações que vão seguir, né, obedecer a uma ordem de prioridade. Primeiro, a não geração. Nós já vimos que a geração de resíduos está intimamente relacionada com o consumo. Então, a partir do momento que eu não consumo produtos, eu não vou gerar o resíduo. Então, a não geração está relacionada com o consumo. A redução, se eu não consumo ou se eu diminuo o meu consumo, eu também vou reduzir o resíduo gerado. A reutilização, como nós já vimos, e a reciclagem. E só por último é que a gente, aliás, o tratamento, né, dos resíduos, porque muitos desses resíduos não vão poder ser dispostos, né, jogados ou despejados no ambiente sem o tratamento adequado. E por último, o quê? A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Vamos finalizar então, pessoal, com essa frase, né, do Herbert de Souza, o Betinho. Tudo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade ou no meu bairro, acontece comigo. Então,
eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Essa frase, então, trazendo para o contexto de nossa disciplina, gestão de resíduos sólidos, podemos perceber que a gestão desses resíduos é um problema de grande complexidade, mas que diz respeito à sociedade como um todo. É certamente o serviço público que mais depende do envolvimento das pessoas, desde sua geração, porque nós já vimos que todos nós geramos resíduos, o acondicionamento, a coleta, a triagem, beneficiamento, reaproveitamento, tratamento e destinação final. Nós já vimos que é responsabilidade de todos. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte. Cada um de nós é responsável. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês possam postar as dúvidas no Fórum Tira Dúvidas, participar dos fóruns de discussão, enfim, ter um aproveitamento satisfatório na nossa disciplina. Um abraço a todos.